Salmo 119, versículo 97 e 98. Diz assim a palavra do Senhor: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Vamos de novo? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, diante da tua santa, poderosa e eficaz palavra, e que nessa manhã o teu Espírito Santo possa nos conduzir à importância, Deus, de que nós temos na nossa vida, a importância da tua palavra dentro da nossa vida, dentro do nosso dia a dia, que nós sejamos aqui conscientizados pelo Senhor, para que possamos dar a devida honra que a tua palavra tem na nossa vida e com a nossa vida. Que o teu Espírito Santo possa guiar aquilo que nós vamos falar, meditar, pensar sobre este tema, Dia da Bíblia, para que haja fruto no nosso coração, para que haja transformação de coisas que precisam ser transformadas, de hábitos que precisam ser transformados, ou para que haja a consolidação daquilo que Deus já está certo, já está correto, já está fundamentado na tua palavra da nossa vida. Então nós pedimos ao Senhor Espírito Santo que o Senhor produza os frutos poderosos e eficazes da tua palavra no nosso coração, na nossa vida, nesta manhã, na meditação que nós vamos fazer aqui. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Bom, Dia da Bíblia. Um pouquinho da história, né, desse dia. Esse dia ele é celebrado aí sempre, o segundo domingo de dezembro é celebrado o Dia da Bíblia. E ele foi criado lá no século XVI por um cara que chama Thomas Cranmer, era um bispo Thomas Cranmer. Ele foi criado lá na Grã-Bretanha e ele tinha um objetivo ao criar este dia, o Dia da Bíblia. O interesse, o objetivo era que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. Ou seja, esse dia ele foi criado para que as pessoas fossem incentivadas a lerem a Bíblia e, lendo a Bíblia, elas se sentissem motivadas também a incentivar outras pessoas a conhecerem a palavra de Deus, a terem contato com a palavra de Deus. Então esse também é o meu objetivo aqui hoje, com a mensagem que eu trago aos irmãos sobre o Dia da Bíblia. No Brasil, meus irmãos, essa data ela começou a ser comemorada de fato, né? Lá em 1948, mas essa data ela entra no Brasil com a vinda de alguns missionários vindos da Europa, como você pode pesquisar na história, e eles trazem então consigo a tradição do Dia da Bíblia, mas só lá em 1948 que esse dia ele é instituído de uma forma geral como prática, com a ocasião do surgimento da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é instituída justamente, quando ela é instituída, se institui a prática da celebração do Dia da Bíblia. Só que esse dia, ele é um dia nacional, ele acontece como, passa a integrar o calendário oficial do nosso país só depois de mais de 50 anos, em 2001. A gente teve uma grande vitória, nós como povo de Deus. Em 2001 foi sancionada aí uma lei, a Lei Federal 10.335, foi instituído no calendário do nosso país o segundo domingo de dezembro como Dia da Bíblia em todo o território nacional. Isso, obviamente, é uma grande vitória para nós, especialmente para nós que temos nesse livro, e somente nesse livro,
a nossa razão de ser, a nossa razão de existir, a nossa regra, o nosso modelo, o nosso preceito de fé, daquilo que nós acreditamos. Isso nós temos nesse livro aquilo que norteia, que normatiza a nossa vida, ou seja, nossas convicções são normatizadas por esse livro, a forma como nós enxergamos as coisas é normatizada, é norteada por este livro aqui, que foi tão defendido, né, na Semana da Reforma, o sola Escritura, ou seja, a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, para nós, esse dia, ele é muito especial, muito significativo para a nossa vida, porque esse livro, ele modela toda a nossa vida. Ele modela a forma como nós enxergamos as pessoas à nossa volta, as pessoas da nossa família, e ela modela até a forma como nós enxergamos a nós mesmos. A partir da palavra de Deus, nós temos um diagnóstico real da nossa própria vida, né? A palavra de Deus tem esse poder de ser esse espelho que é colocado diante de nós e onde nós podemos ver quem verdadeiramente nós somos. Quem somos verdadeiramente nós. Nós só descobrimos isso quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que esse livro tem o poder de mexer com tudo que existe em nós. Tudo que nós fazemos no nosso dia é mexido de alguma forma por esse livro, pelo que está escrito nesse livro. Tudo, as coisas, o porquê nós fazemos as coisas é modelado pelo aquilo que está escrito aqui nesse livro. Então esse livro é um livro que realmente nos transforma, ou seja, ele nos dá uma nova forma, à nossa vida. Esse é o livro que nos tira das trevas da ignorância, nos tira das trevas do pecado e nos transporta para a luz de Deus, como diz a palavra, para o reino do Filho do seu amor. Mas por que esse livro ele é tão importante para nós? Ou por que ele tem todo este poder de transformar, de mexer com tudo que nós somos, com o que fazemos, com a forma como nós enxergamos a vida, o mundo, as pessoas e nós mesmos? Esse livro ele tem esse poder, porque nesse livro, o Criador de todo o universo, ele se revela àquele que tem contato com ele. Ele revela o seu próprio ser, o ser de Deus é revelado através desse livro. Ele revela a sua vontade para a nossa vida, ele revela o seu amor por nós e revela também como nós podemos nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso. Enfim, esse livro transforma a vida de todo aquele que tem contato com ele. Mas uma observação importante. Não é só a palavra de Deus, hoje é o dia da Bíblia, né? Estamos aqui prestando essa homenagem à palavra de Deus. Não é só este livro, a palavra de Deus, que tem este poder de transformar, de mudar a forma, de moldar a vida do homem, irmãos. Não, obviamente, só a palavra de Deus tem o poder de moldar o homem conforme a vontade de Deus. Mas não é só a palavra de Deus que tem poder de moldar e de transformar o homem. Na verdade, tudo nos transforma. Paulo, por exemplo, disse para nós como igreja: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, lá em Romanos capítulo 12. Por que ele disse isso? Porque o mundo também tem este poder de mudar a nossa forma, de nos transformar, de nos moldar. E por que é assim? Não é só a palavra de Deus que tem poder de moldar a vida do homem. Por que é assim? Isto é assim porque nós, seres humanos, nós sempre estamos sendo transformados.
sempre estamos sendo transformados. Desde quando a gente nasce, nós estamos em transformação. Seja ela transformação física, seja ela uma transformação interior. Ou seja, em nós enquanto pessoas, indivíduos. Nós, seres humanos, não sabemos, nós seres humanos pós-queda, nós não sabemos o que é estar pronto. Ou seja, estar em um estado em que tudo que nós somos já está finalizado, acabado, em um estado onde nós podemos dizer que não existe mais nada a ser acrescentado, modificado, transformado em nós. Nós não sabemos isso. Sabe aquilo que o artista, ele diz para a sua obra, depois de muito trabalho, depois de muita labuta, ele diz: pronto, está pronto. Nós, seres humanos pós-queda, nós não sabemos o que é isso, nós não sabemos o que é estar pronto, porque a transformação é uma coisa inerente à nossa própria realidade. Desde a queda, nós estamos em constante transformação e estamos sendo moldados. Então, entenda que, quer nós queiramos ou não, você e eu, nós seremos moldados, transformados a cada dia da nossa vida por todas as coisas possíveis e imagináveis que compõem a nossa própria vida. Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas más, sejam elas coisas pequenas ou sejam elas coisas grandes, relevantes ou irrelevantes. Cada coisa que existe na nossa vida está nos moldando de alguma forma, mesmo que nós não percebamos isso. Nosso trabalho está nos moldando, as nossas amizades estão nos transformando, estão nos moldando, aquilo que nós assistimos na televisão está nos moldando, que nós acessamos nas nossas redes sociais, as pessoas da nossa família, as pessoas da qual nós nos relacionamos, seja qualquer tipo de relacionamento, tudo isso está nos moldando, as músicas que nós escutamos, até as coisas que nós rimos, que nós achamos engraçado, todas essas coisas, elas estão nos moldando. Tudo isso que está presente na minha e na sua vida, todas as coisas que fazem parte da nossa vida, de fato, fazem parte do nosso dia a dia, não são coisas soltas na nossa vida, coisas desconexas, não são absolutamente, mas são coisas que fazem parte de uma grande trama de coisas que estão moldando quem nós somos, estão influenciando direta ou indiretamente, consciente ou inconsciente, a nossa vida, e nós, guarde isso, nós seremos inescapavelmente o resultado de tudo isso, ou seja, das coisas que compõem a nossa vida, sejam elas relevantes ou irrelevantes, pequenas ou grandes. Então, por causa deste poder que nós temos de sermos moldados pelas coisas que fazem parte na nossa vida, é que textos, por exemplo, como esse que eu vou citar aqui, foram escritos. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Ele diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane, isso vai acontecer de fato, não tem jeito de nós escaparmos disso. As más companhias sempre corromperão os bons costumes. Por exemplo, o texto de Provérbios 22, 24 e 25, capítulo 22, 24 e 25, diz assim, olha que texto interessante: não se associe com quem vive de mau humor. Olha aí, ó. Nem ande na companhia de quem facilmente se ira. Por quê que o autor de Provérbios diz isso? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal. Então, por que esses textos foram
ditos ou estão na Bíblia? Justamente porque essas coisas que estão na nossa vida, sejam pessoas ou coisas em si mesmo, têm este poder de nos influenciar, de nos moldar. E aí, é justamente aí, neste ponto, que nós somos seres que estão a todo momento sendo transformados, mesmo que você diga, eu não quero ser transformado, você será transformado. Aí é justamente que entra a necessidade, é necessário, a necessidade diária de nós termos contato com a palavra de Deus. Lembra o motivo pelo qual o dia da Bíblia ele foi criado? Ele foi criado para quê? Para incentivar as pessoas a fazerem o quê? A lerem a Bíblia, a terem contato com a palavra de Deus. Pergunto, por que isso é tão importante a ponto de se criar um dia para isso? Porque, como eu disse, nós estamos a todo instante sendo moldados, justamente porque nós, como seres humanos pós-queda, não sabemos o que é estar pronto. Então, a grande questão diante disso é: qual é a forma que nós estamos tomando? Qual é a forma que você está tomando? Porque uma forma está sendo dada. Uma forma está sendo dada. A cada dia, a nossa vida é um oleiro que nos transforma. E aí eu te pergunto, no que você está sendo transformado? No que eu estou sendo transformado? No que nós, como igreja, estamos sendo transformados? Você pode me responder assim: irmão, eu estou sendo transformado à imagem de Cristo. Glória a Deus, ótimo, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu pergunto, até que ponto isso é uma verdade na nossa vida? Até que ponto isso é realmente uma verdade? Que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Até que ponto isso é uma verdade na nossa vida? Eu mesmo respondo: até o ponto em que a palavra de Deus exerce influência sobre nós. Até nós seremos transformados e estamos sendo transformados ou não, dependendo da influência que a palavra de Deus ela tem na nossa vida. E para que exista essa influência da palavra de Deus sobre nós, em primeiro lugar, o que é imprescindível? É imprescindível, ela precisa fazer parte sistemática e cotidianamente da nossa vida. Sem a presença da palavra de Deus no nosso dia a dia, não existe a influência dela sobre nós. E sem a sua influência sobre nós, a influência da palavra de Deus sobre nós, sem isso, não existe, meu irmão. Não existe ser transformado à imagem de Cristo. Não se engane. Diante disso, vamos fazer uma reflexão sobre nós mesmos e a influência que a palavra de Deus tem de fato sobre a nossa vida, se ela tem ou se ela não tem influência sobre nós. Vamos fazer uma autorreflexão com algumas perguntas. Pergunto para você, primeira coisa: quantos anos você tem de convertido? Há quantos anos você entregou, ou seja, a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor? 1 ano? 2 anos? 3? 5? 10 anos? Mais de 10? 20 anos talvez? Glória a Deus por isso. E aí, diante disso eu te pergunto também, dentro desse tempo que você entregou a sua vida a Cristo, que você tem de crente, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? 1 vez? 2? 3? Mais de 3, 5? Ou nenhuma? Quanto tempo
tempo da sua vida, desde que você se converteu, foi gasto com leitura da palavra de Deus, ou com momentos devocionais, ou coisas deste tipo? Quanto tempo? Quanta sede existe no seu coração por conhecer a Deus e conhecer a sua vontade? As pessoas que você mais admira são os heróis da fé ou os heróis do mundo? Que espaço, de fato, a Bíblia tem no seu dia a dia? Perceba que nós temos um discurso, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Mas como ela pode ser a nossa única regra de fé e prática se nós nem conhecemos o que está escrito aqui? Como isso pode normatizar a nossa própria vida, a ponto de dizermos ela é a nossa única regra de fé e prática, se nós não conhecemos a palavra de Deus? E a maioria dos motivos não é por falta de tempo, que nós temos tempo. E eu fico realmente, assim, não é indignado, mas muito triste com o grande percentual de pessoas que já entregaram a sua vida há muito tempo a Cristo, mas não conhecem absolutamente nada da palavra de Deus, porque não tem tempo gasto com a palavra de Deus. E eu quero dizer o seguinte, que quantitativamente, essas respostas a essas perguntas que eu fiz aqui nesse momento, elas podem mostrar muita coisa sobre o quanto de fato nós temos sido influenciados, transformados, moldados por Deus, irmãos. Porque, como eu disse, moldado nós somos todos os dias, mas a questão é, pelo que nós estamos sendo moldados, ou o que nos está moldando? E mais uma vez, é a nossa própria vida que responde a essa pergunta. Você conseguiu perceber nesses 2 versos aqui do Salmo 119 que nós lemos, que o salmista, ele desfruta de um relacionamento diário com a palavra de Deus? Ele diz, eu medito na tua lei, na tua palavra, quando? Algumas vezes por semana, esporadicamente, quando eu vou no culto, eu medito na tua palavra. Não, ele diz, eu medito na tua palavra o dia inteiro. Ele diz, por que, por exemplo, que o salmista está sendo moldado em sabedoria? Qual é o motivo pelo qual ele está sendo moldado em sabedoria, a ponto dele dizer que ele é mais sábio do que os seus inimigos? Porque os seus testemunhos, a sua palavra, estão sempre comigo, sempre. Ou seja, um relacionamento íntimo, profundo, de uma coisa constante, não uma coisa esporádica. E aí, diante do que o salmista escreveu, que ele medita o dia inteiro na palavra de Deus, que a palavra de Deus está sempre com ele, está o moldando e o tornando mais sábio a cada dia. Diante disso, eu pergunto para você, quais as coisas que ocupam o seu pensamento, as suas meditações durante o seu dia, durante o meu dia, durante o nosso dia? O que está sempre e constantemente diante de você no seu dia, diante de mim, diante de nós? São justamente essas coisas da qual nós pensamos todo dia, que sempre estão diante de nós, sempre estão na nossa mente, sempre nós estamos pensando nessas coisas. São exatamente essas coisas que estão nos moldando e que fazem de nós o que nós somos hoje, agora. Nós somos fruto disso e fazem de nós o que nós seremos amanhã. No dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, glória a Deus por isso. A maior homenagem que nós podemos prestar, fazer a ela neste dia, é fazer com que ela esteja presente de fato na nossa vida, e assim, com ela presente na nossa vida, permitir que ela nos
transforme, nos molde, nos dê a forma que Deus deseja dar a nós, que ela nos transforme em quem Deus deseja que nós sejamos. Essa é a homenagem que nós prestamos à palavra de Deus, meditando na sua lei todo dia, estando com ela o dia inteiro. Porque, como eu disse e repito a última vez, nós estamos sendo moldados a todos os dias. Mas pelo que nós estamos sendo moldados e no que nós estamos sendo transformados? Isso depende daquilo que nós colocamos diante de nós todos os dias. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nessa manhã, no dia da Bíblia, Senhor, nós fomos aqui despertados, Pai, para a importância que a Tua palavra tem na nossa vida, Senhor. E não é uma coisa, Senhor, uma importância de boca, é uma importância de fato, Senhor. Nós precisamos ser influenciados a todo dia pela Tua palavra, porque se a Tua palavra não estiver presente, moldando a nossa vida, existem 1 milhão de outras coisas que estarão presentes na nossa vida, que estarão nos moldando a cada dia e nos tornando talvez alguém que o Senhor não deseja que nós sejamos. Talvez um servo do Senhor que o Senhor não deseja que nós sejamos. Mas diante desta reflexão, Senhor, nós temos a oportunidade de olhar para a nossa própria vida, para as coisas que estão diante de nós, para as coisas que nós fazemos, pelas coisas que no porquê nós fazemos as coisas que fazemos, Senhor. E perceber a importância da Tua palavra na nossa vida, e que se ela não estiver, tudo estará perdido, Senhor. Se a Tua palavra não estiver presente diariamente na nossa mente, no nosso coração e diante de nós a todo momento da nossa vida, tudo estará perdido para nós, Senhor. Mas a Tua graça, Deus, nessa manhã, é uma mão que nos repreende, mas que nos consola e que estende a mão para que haja uma mudança de vida. Ou então, Senhor, se nós estamos no caminho do salmista, meditando na Tua palavra o dia a dia, estando com ela, sendo influenciados, moldados todos os dias da nossa vida, Senhor, que isso seja uma constante, que isso aconteça de fato a cada dia, que os anos, Senhor Deus, que passam, eles não possam nos roubar esta prática tão importante que é a meditação, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, bater no peito e dizer, olha, eu tenho 10 anos de convertido, eu tenho 20 anos, 30 anos, ou coisas do tipo, Senhor, porque isso não significa quase absolutamente nada, Senhor. Mas o que é mais importante do que isso é o relacionamento que nós temos com o Senhor. E relacionamento verdadeiro é um relacionamento que é desfrutado e vivido todos os dias da nossa vida. Que o Senhor e o Teu Espírito Santo seja a maior influência sobre nós. Que a Tua palavra seja esse agente modelador da nossa vida. Nós somos maus, Senhor. Nós não temos condições de nos moldar a nós mesmos, dar a forma que o Senhor queria nos dar. Mas nós temos no Senhor e na Tua palavra a ferramenta que nos molda conforme a vontade do Senhor, conforme a imagem de Cristo. Que o caráter do Senhor esteja sendo imprimido a cada dia na nossa vida. Que nós sejamos impactados com o poder da Tua palavra, com o testemunho das Tuas palavras. Que nós possamos olhar para os homens de fé, para os exemplos de fé e termos essas pessoas para nós, enquanto indivíduo, pessoas como realmente os nossos heróis, os nossos exemplos a serem imitados, Pai. E não, Deus, pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o Senhor e nada a ver com o Teu reino, Senhor. Que o Senhor imprima este desejo em nosso coração e nos conduza para sermos feitos à Sua vontade. Nessa manhã nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança para a nossa casa. Que nós possamos aproveitar a nossa vida
a vida que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos dê sabedoria para contar os nossos dias nessa semana, que seja uma semana de relacionamento com o Senhor, que seja uma semana de boas transformações do Senhor na nossa vida, que nós saiamos daqui deste culto, Senhor, animados e incentivados a mergulharmos no tesouro da Tua palavra e com a nossa própria vida, assim prestarmos uma homenagem ao Senhor e à Tua palavra. Muito obrigado pela Tua palavra, que não nos deixa nas trevas da ignorância, que não nos deixa no pecado, no lamaçal do pecado, mas que nos traz a vida e nos traz a verdadeira vida que somente está em Ti, Jesus. É em nome de Jesus, nós agradecemos e Te louvamos por esse culto, por esse momento aqui, nesse domingo de amanhã. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, cumprimenta o irmão que está do seu lado, fala para ele, deixa a palavra de Deus te transformar aí, irmão. Deus abençoe, até a noite, se Deus quiser. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.